Como vocês sabem, a rainha Elizabeth II morreu nesta semana, que esteve em seu reinado por mais de 70 anos, um dos reinados mais longos da história. E agora quem assume o reinado é o rei Charles III. Inclusive tem muita coisa oculta por detrás da história dessa família. Aqui na Europa, muitos rumores, muitos mistérios. A pergunta que fica é: o que vai acontecer agora com a Inglaterra? O que isso tem a ver com a agenda mundial? O que isso tem a ver com uma nova era? Como já está sendo declarado aqui na Europa, em todos os jornais, tudo que refere-se ao novo rei da Inglaterra, embaixo está escrito: uma nova era chegou. O que isso tem a ver com a Bíblia, com a nova ordem mundial? E é sobre isso que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou o Wagner Lisboa, bem-vindos aqui no canal. Este canal é sobre vida cristã e conhecimento. Se você é novo por aqui, nos apoie, nos ajude, vai valer a pena você se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e escolher a opção sininho, todas as opções para você ser notificado quando os próximos conteúdos saírem aqui, para ajudar você com informação e conhecimento. Pois bem, direto ao assunto, sem enrolação. Para quem não sabe, o que está acontecendo são fatos muito históricos, são coisas muito importantes que a gente precisa estar atento, e a gente começa a fazer um comparativo de tudo que está acontecendo nessa atualidade. Inclusive nessa semana eu gravei um vídeo sobre a nova ordem mundial, vou deixar aqui no link em cima para vocês, que tem tudo uma ligação, um acontecimento com o outro. Realmente a gente está vivendo tempos onde profecias estão se cumprindo, onde fatos estão acontecendo de forma muito significativas e tem muito mistério bíblico por detrás disso. E por que tanta preocupação com a nova posse desse novo rei, rei Charles III? Por que as pessoas estão tão preocupadas, se questionando? Primeiro porque se você pesquisar em toda a Inglaterra, os britânicos, a boa parte deles, eles não gostam muito do rei Charles por causa do histórico dele, por causa do acontecimento com a princesa Diana e outros fatos mais. Inclusive a história diz que o rei Charles I, em 1649, foi decapitado. Essa foi a sua sentença. Uma das coisas que rei Charles I tentou fazer foi destituir o parlamento britânico. E há muita confusão por detrás dessa história, nós não temos como falar tudo aqui, depois você com certeza vai pesquisar sobre isso e você vai ver que toda a história deste reinado, desta família real, tem muitos mistérios por detrás disso. Mas o que é importante a gente comentar aqui sobre o rei Charles III, o atual rei da Inglaterra, é sobre ele ser totalmente favorável ao tal reset econômico. Se você estudar sobre o reset econômico, isso está se tornando cada vez um assunto mais presente nos dias em que vivemos, porque, como eu disse no outro vídeo sobre a nova ordem mundial, o mundo todo está em um colapso. Inclusive o próprio Reino Unido está vivendo um momento difícil, crise energética, não só no Reino Unido, mas em toda a Europa. Agora, recentemente, temos notícia que a Rússia está cortando o gás de toda a Europa. Há uma preocupação geral em toda a Europa envolto disso. Muitas coisas estão acontecendo, há muitas crises em muitas áreas, não só econômicas, mas crise moral, crise cultural. Muita coisa está acontecendo que aponta para uma nova era, que aponta para uma necessidade de mudanças radicais em questões governamentais. E é claro, se você olhar por detrás disso, tudo mostra um trajeto sendo feito para uma nova ordem mundial. Outras coisas mais que rei Charles III já fez declarações diante de repórteres, diante de entrevistas, sobre algumas leis a nível climáticas, leis que poderiam prejudicar completamente as empresas e muitos negócios, não só na Inglaterra, mas em todo o mundo. Então, por causa disso, muita gente está confuso, sem saber o que vai. Muita gente já está se preocupando, a gente começa a ver os vídeos de muita gente falando de diversos assuntos sobre o que vai acontecer agora. Com certeza daqui para frente muitas notícias vão começar a surgir e eu quero me manter informado e compartilhar com vocês mais informações sobre isso. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso daqui? O que eu observo nesses dias atuais? Eu observo que principalmente os cristãos estão depositando muito as suas crenças e a sua confiança nos homens. E a gente começa a ver cada vez mais a agenda mundial ela se cumprindo. Eu sempre digo que não tem como a gente cancelar a agenda de Deus para este mundo, não tem como cancelar das profecias de elas não se cumprirem na Terra. A gente está sim caminhando
para uma moeda única, a gente está sim caminhando para um governo único, para uma religião única, está tudo na nossa frente, só não acredita quem não quer. Muita gente fica depositando a sua fé em homens, inclusive algumas pessoas acreditavam que a Rainha Elizabeth era eterna, que ela nunca ia morrer. Você pode não acreditar nisso, mas tem gente que acreditava nessa história. Inclusive, se você pesquisar, tem todo um ritual por detrás disso, todo um cultismo. De fato, há muitos mistérios por detrás desta família. Algumas pessoas dizem aqui na Europa que o anticristo vai vir da família real. Enfim, tem coisas que a gente não pode levar no literal, a gente não pode levar ao pé da letra, porque senão a gente vai ficar pirado da cabeça. Mas muitas coisas fazem muito sentido. Está sim diante dos nossos olhos muitos acontecimentos, muitas profecias se cumprindo, que tudo está mostrando que a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina, que uma nova ordem mundial está cada vez mais visível aos nossos olhos, só não acredita quem não quer. A própria Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Duas histórias bíblicas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com este assunto. Primeiro, é o momento em que Jesus caminha sobre as águas e os discípulos estão vendo de longe, ali com medo de afundar, e para eles Jesus parecia um fantasma. Logo após, temos a história do Monte da Transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. De repente, Moisés e Elias aparecem, mas também no mesmo momento eles desaparecem. De fato, como se fossem fantasmas aparecendo ali. E o que a gente aprende com isso? A gente vê todo esse cenário do que está acontecendo sobre um reinado que se encerrou, onde se encerrou uma história, se encerrou um reinado, e agora as coisas vão começar a mudar. Muita coisa vai começar a mudar a partir de um novo reinado, a partir de um novo rei na Inglaterra, que tem muito poder, tem muito poder. Se você pesquisar, tem muito poder por detrás disso, tem muitas influências por detrás disso. Enfim, o que isso tem a ver? É simples. Quando Jesus caminha por cima das águas, os discípulos estão com medo, eles confundiram Jesus com um fantasma. O fantasma é uma representação de alguém que aparece e some, aparece e some, aparece e some. Ou seja, alguém que não vai estar ali a todo momento na sua frente, aparece e some, aparece e some. E quando, lá no Monte da Transfiguração, aparecem Moisés e Elias, e eles desaparecem, era como se Jesus estivesse ensinando os seus discípulos para curar a visão dos seus discípulos. Porque se você estudar um pouquinho sobre cultura judaica, o judeu sempre foi de se apegar muito em homens. Tanto que o maior problema de Israel foi a idolatria a homens. Foi a idolatria, alguma coisa que eles tiveram que se apegar. Isso começou já desde o início, quando você estuda a história de Moisés, que eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Esse sempre foi um grande problema dos judeus, dos israelitas. E Jesus sabia muito bem disso. Você vai perceber na história que os judeus sempre falaram muito dos ícones da história, das pessoas famosas da história entre Israel, das pessoas que tinham a sua certa fama. Então Jesus, sabendo disso, era como se ele estivesse curando a visão dos discípulos, dizendo assim: olha, vocês acreditam muito em homens, vocês se apegam muito aos homens, vocês pensam que às vezes os homens são eternos. E Jesus estava mostrando ali que ele não era um fantasma, que ele não é alguém que aparece, mas depois vai desaparecer, mas que ele era constante e estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estava ensinando os seus discípulos: olha, Moisés e Elias já se foram. É como se fosse fantasma, eles apareceram, mas agora se foram. Ou seja, ele estava dizendo: os homens passam, os reinados passam, a história dos homens passam, mas eu não passo. Eu estarei sempre aqui com vocês. Eu sou eterno. Isso é muito importante a gente entender isso. É tempo da gente parar de acreditar em homens. É tempo da gente parar de esperar dos homens coisas que os homens não têm para nos dar. É tempo da gente se apegar a Deus. Porque muita gente está preocupada, muita gente está... E agora, o que eu vou fazer? O que vai ser do mundo? O que vai ser da Europa? Tem gente aqui que está desesperado por causa disso. Não sabe o dia de amanhã, não sabe, tá um desespero. E agora? O que vai ser da economia? O que vai ser da moeda? O que vai ser esse colapso todo acontecendo? O que vai acontecer? A agenda de Deus vai se cumprir. As profecias estão se cumprindo. Nova ordem mundial está chegando. De fato, uma nova era está chegando. O que a gente precisa fazer? Ficar com medo? Ficar desesperado? Se apegar em homens? Ficar
discutindo coisas que não vão gerar transformação nenhuma em nós? É claro que não. O que a gente precisa fazer? Se apegar em Deus, se apegar na palavra de Deus. Porque assim como Jesus ensinou seus discípulos, Ele nos ensina aqui também. Ele nos ensina aqui dizendo, eu estou com vocês, tudo vai passar. Mateus 24:35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, não importa, reis se vão, reinados se vão, governos se vão, ideologias se vão, toda a agenda de Deus vai se cumprindo para esta terra. Mas nós precisamos perseverar, estar apegados a Deus, buscando a sua presença, fiéis ao Senhor. Deus tem uma nova história para nós. O reino de Deus não se abala, o reino de Deus não passa. O reino de Deus permanece para todo sempre e é chegado o reino de Deus. Enquanto os homens esperam por uma nova era, um novo tempo, uma nova ordem mundial, os cristãos esperam o reino de Deus ser estabelecido sobre esta terra. E nós estaremos juntos para todo sempre, adorando ao seu santo nome. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para nos ajudar, faça aqui o seu comentário, o que você acha. E não se esqueça, se você quer mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.